Olá, sejam bem-vindos. O tema do grupo de estudos Anjos de Luz de hoje é capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou, e capítulo 23, Estranha Moral. Meu nome é Caroline Castro, sou médium e integrante do grupo Anjos de Luz. Antes de começarmos o programa de hoje, vou apresentar o grupo Anjos de Luz para você que ainda não conhece. O grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano, através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. Presta assistência espiritual por meio de tratamentos disponibilizados no site: cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Quer conhecer mais e participar das atividades do grupo? Acompanhe a programação online, divulgada todo início de mês nas redes sociais. E antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de convidar você a fazer comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador e, caso queira, feche seus olhos e repita comigo. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos, sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Feche seus olhos e nos acompanhe. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibre em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz e vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, hoje vamos falar sobre o capítulo 22, Não Separeis o que Deus juntou, e o capítulo 23, Estranha Moral. Vamos começar pelo primeiro capítulo. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aqueles que despedem sua mulher, a não ser em caso de adultério, e dispôs a outra, comete adultério, é aquele que dispôs a mulher, que outro despediu também, e comete adultério. Isso é São Mateus. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e os progressos da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não haja, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério no outro país e na outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais.
Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Nos outros é necessário, além desse, o casamento civil e no outros, finalmente, este último casamento basta. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitem aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse-se que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse-se que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam pode suprir a lei do amor. Se essa não preside a união, resultando frequentemente separar-se por si mesmos, o que à força se uniram, torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria ao estabelecer-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e der-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio do seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente dos interesses materiais. O divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois quem apenas reforma os que os homens hão feito é aplicável no casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles que seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da natureza dos vossos corações que Moisés permitiu despediceis vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento,
a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta-se, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam repúdio. Vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, querendo abolir o uso bárbaro. Precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Agora vamos para o capítulo 23, Estranho Moral. Odiar os pais, abandonar pai, mães e filhos, deixar os mortos os cuidados de quem os cuidar, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia ao seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Seção Lucas. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de a mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. São Mateus. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi regido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para os copiadores o tenha repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está compreendido nessa hipótese. Abandonar pai, mães e filhos. Aquele que houver deixado pelo seu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus. Então disse-lhe Pedro: Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: Digo-vos, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. São Lucas. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que, antes disponha do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto no reino de Deus. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era, evidentemente, este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses
e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar domésticos, aos liames da amizade, para cumprir um dever? E que então há deveres que sobrelevam aos outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, executado o temor odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que executado peraí, gente, eu perdi. O termo de vê-se, portanto, que mesmo tomados ao pé da letra, executado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação de mandamento, que prescreve ao homem honrar a seu pai e sua mãe, nem do afeto paternal. Como mais forte razão, não seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar mediante uma hipérbole quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que os no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. Essa é uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto do progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo o verdadeiro laço de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora da qual grande força aure as criaturas, para suportarem as vicissitudes da vida. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: sigue-me. E a outra respondeu: Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. O que pode significar essas palavras? Deixe aos mortos o cuidado de enterrar os mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podia conter censura àquele que considerava um dever da piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual poderia ser perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz e liberta-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente de quem os infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertencem, que ele tocou e que as pessoas que lhe as afeiçoadas guardam relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhes ensina, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus.
Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo a trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá os por inimigos de sua própria casa. São Mateus. Vim para lançar o fogo à terra, e que é o desejo, senão aquele que acenda, tenho de ser batizado com o batismo e quanto me sinto desejoso de que aquele que se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem-se numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas uma contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai. A mãe com a filha, e a filha com a mãe. A sogra com a nora, e a nora com a sogra. São Lucas. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não haverá blasfêmia em que lhe atribui na linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento. O que deu lugar é que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia. Consequência absurda que por senso se repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, mantendo o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam e combatê-lo, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a predeceram. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entra em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma a crença, porém, desaparecera apenas o interesse pessoal sustentável. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede a evidência. Irritar-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. Ele proveitoso o erro, ele se agarrava e o defende. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentaram abarrar-lhe o caminho. Ele suscita entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou, são todos de ordem moral. As que terá de sofrer e próximo lhes está o termo.
As primeiras duraram séculos, essas duraram apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de um ponto os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com a referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos ao que a dará causa, às lutas que teria de sustentar antes de se afirmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como os decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Agradeço a Deus, ao Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz. E a todos vocês que participaram. Orai e vigiai sempre. Luz, paz.